a primeira rodada do Brasileirão, que começou com o jogo entre Juventude e Vitória. Na verdade, foram 5 jogos ao mesmo tempo. Juventude e Vitória, Fortaleza e Fluminense, Grêmio e Atlético Mineiro, São Paulo e Sport e também Cruzeiro e Mirassol. Essas 5 partidas aconteceram na faixa das 6h30 da tarde ou 6h30 da noite, 18h30, no sábado, dia 29 de março. Essa foi a rodada inicial do Campeonato Brasileiro. A gente vai começar nessa ordem com Juventude e Vitória. O Juventude venceu por 2-0, duas equipes que devem lutar novamente contra o rebaixamento. Chegaram a sonhar com vaga na Sul-Americana, o Vitória conseguiu essa vaga, vai disputar a Sul-Americana, estreia nessa semana na competição continental, enquanto o Juventude conseguiu apenas escapar do rebaixamento, que está de bom tamanho. Nessa temporada, o Juventude começa bem, vencendo o Vitória em casa. O time do Thiago Carpini teve até mais volume de jogo. Carpini, que antes era técnico do Juventude, fez um ótimo trabalho lá, levou o time à Série A. E aí chamou a atenção no São Paulo, onde ele não conseguiu fazer um bom trabalho, apesar do título da Supercopa do Brasil. E no Vitória ele conseguiu salvar o time do rebaixamento e levar até a Copa Sul-Americana. Vem fazendo um bom trabalho, foi vice-campeão baiano agora, está vivo lá na Copa do Nordeste. Vamos ver como é que o Vitória vai sair ao longo da temporada no Campeonato Brasileiro e também nas outras competições, além da Copa do Brasil também, da Sul-Americana, claro. O Vitória perdeu seu artilheiro Alejandro, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado junto com o Yuri Alberto, com 15 gols. Trouxe para o lugar dele o Carlinhos. E tem outros jogadores também que foram contratados. O Wellington, camisa 10, e o Janderson vem jogando mais como centroavante. O Gustavo Mosquito, que era do Corinthians. O PP, que era do Cuiabá. O Vitória está com um time diferente do que foi no ano passado. O Juventude também perdeu jogadores e contratou outros. O Batalha fez um ótimo campeonato gaúcho, parece um bom jogador. Tem lá o Nenê aos seus 43 anos, começou o jogo no banco de reservas e nem foi utilizado, na verdade, nessa partida. Das 5 partidas que aconteceram nesse horário, eu não assisti essa, né? Eu assisti o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro ao vivo, vi os melhores momentos do Juventude. Juventude criou oportunidades, aproveitou as que teve, de 9 finalizações fez 4 na direção do gol, então 2 gols, um bom aproveitamento. Vitória criou oportunidades também, mas esbarrou na falta de pontaria e também no goleiro do Juventude. Não é mais o Gabriel, que está no Vitória agora, e sim o Marcos Miranda, é o goleiro titular do Juventude nesse início de Brasileirão. Olha, o Fortaleza venceu por 2-0 o Fluminense. Fortaleza que não fez um bom início de ano no Campeonato Cearense, sendo vice-campeão, perdeu para o maior rival Ceará, que agora é o maior campeão do estadual. Está vivo na Copa do Nordeste, mas não é uma grande campanha. O Fortaleza perdeu muitos jogos nesse início de temporada, inclusive o Vojvoda chegou a ser questionado, não que tenha tido risco de demissão, o trabalho dele é ótimo desde que ele chegou em 2021. Fortaleza vai mais uma vez disputar a Copa Libertadores. O Vojvoda é um excelente técnico que está na história do Fortaleza. Mas agora parece que o time realmente acordou para a temporada. E olha que o volume de jogo nem foi tão grande, não precisou. O Fortaleza teve apenas 29% de posse de bola, 5 finalizações, 3 na direção do gol e 2 gols marcados. O suficiente para ganhar do Fluminense, do Mano Menezes, que conseguiu manter o time na Série A no ano passado. Ganhou uma extensão de contrato para 2025, o que talvez não deveria ter sido feito. O Felipe Melo, hoje comentarista do Sport TV, do Grupo Globo, antes jogador do Fluminense até o ano passado, trabalhou com o Mano, ele disse que, na opinião dele, o Mano deveria ter sido demitido no ano passado, não deveria ter renovado o contrato dele. E ele permaneceu, fez a campanha no Campeonato Carioca, que não começou bem, foi se recuperando, chegou até a final, mas teve um jogo muito ruim ali, que o torcedor não gostou de ver a postura do time na volta contra o Flamengo. O time parecia estar satisfeito com o empate, sendo que precisava vencer para ser campeão. Perdeu o título, o Mano ainda permaneceu no cargo e na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, aí ele é demitido. Ou seja, precisava esperar esse jogo? Não era melhor ter demitido logo após a final do Carioca e ter esse período da data FIFA ali de 10, 15 dias para um novo treinador poder trabalhar, conhecer o grupo, tentar implementar sua ideologia de jogo? Seria o ideal. Mas não, esperou começar o Campeonato Brasileiro e agora vai ter Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão, um atrás do outro, não tem tempo para treinar. E agora que vai atrás de um treinador novo. Surgem os nomes, Fernando Diniz livre no mercado, o técnico com os grandes títulos da história recente do Fluminense, a Libertadores, a Recopa. Claro, o Fluminense tem títulos gigantes também, Brasileirão, Copa do Brasil no passado, mais distante um pouquinho. Mas o grande técnico recente do Fluminense é o Fernando Diniz, é um nome que é bem ventilado. Renato Gaúcho também com uma história
no clube, mas parece que não se dá tão bem com o presidente Mário Bittencourt. O Fluminense tem sofrendo ali nos bastidores também muitas polêmicas em relação à SAF, onde o atual presidente seria o CEO por 5 anos e a torcida não quer a SAF. Enfim, os bastidores não estão nada fáceis. E do lado do Fortaleza é uma gestão excelente de Marcelo Paes. O Fortaleza que é uma SAF também. O trabalho do Vojvoda não tem o que falar. Contratou aí o Davidson, que fez sua estreia nesse jogo, jogou alguns minutos, quando o Fortaleza já não estava tendo tanta bola, e o Fluminense, mesmo com a bola, finalizou ao todo 15 vezes e apenas um chute na direção do gol, que não ameaçou nem um pouco o goleiro João Ricardo do Fortaleza. E o Fortaleza mais uma vez inicia muito bem o Campeonato Brasileiro, sempre iniciando bem. Apesar de que no ano retrasado teve uma campanha negativa no começo, mas na primeira rodada o Fortaleza costuma vencer, assim como o Vasco. Mas antes de falar do Vasco, vamos falar aqui de São Paulo e Sport. No ano passado, inclusive, foi São Paulo e Fortaleza na primeira rodada. O São Paulo mais uma vez enfrentando um leão, dessa vez o Leão do Recife. Voltando à Série A, depois de um bom tempo afastado, o Sport conseguiu o acesso novamente e consegue o empate contra o São Paulo no Morumbi. O São Paulo tendo seus desfalques, os dois principais jogadores do elenco, Lucas Moura e Oscar. E o São Paulo, quando os dois estão em campo, o São Paulo não joga bem, mas consegue vencer muitas vezes no brilho individual dos dois. Dessa vez não teve esse brilho individual e o São Paulo ainda desperdiçou um pênalti com 2 minutos. Um pênalti que para muitos não existiu. Eu não vou entrar muito no mérito porque eu vi poucas vezes o replay e não estava vendo esse jogo ao vivo. Mas o Caleri bateu o pênalti de forma bizonha. E o Caleri não é o primeiro pênalti que ele perde. Inclusive já perdeu pênaltis decisivos. É um jogador que tem a sua história no São Paulo, é um ídolo do clube, foi decisivo no título inédito da Copa do Brasil. Mas ele não está entregando desde aquela Copa do Brasil. O ano de 2024 do Caleri não foi bom e o 2025 também não é. Marcou apenas 4 gols no ano até aqui, no Campeonato Estadual. Tem a oportunidade de marcar o gol da vitória na estreia do Campeonato Brasileiro e desperdiça. O São Paulo teve mais volume, teve mais finalizações. O Zubeldia teve muito tempo para trabalhar, porque o São Paulo nem chegou na final do Paulista, então ele teve mais tempo além da data FIFA e não conseguiu melhorar o time. E não há justificativa para mim não ter o Oscar e o Lucas no jogo. O time não parece evoluir. E aí vem o mesmo caso do Mano Menezes do Fluminense. O São Paulo não demitiu o Zubeldia ainda, mas leva a crer que se ele estrear mal na Libertadores e tropeçar de novo na próxima rodada, ele já vai cair. Não era melhor ter demitido logo após a eliminação do Paulista? É que a eliminação do jeito que foi tirou muito foco da atuação do São Paulo. Mas eu ressaltei muito na época que, pra mim, o São Paulino devia estar mais preocupado com a atuação do time do que com o erro da arbitragem, que foi aquele pênalti escandaloso que não existiu no Vitor Roque, mas foi marcado e o Palmeiras ganhou por conta disso. Mas não só por conta disso, porque o Palmeiras pode não ter feito um gol com a bola rolando, mas chegou muito mais próximo disso do que o São Paulo. Empatar com o Sport no começo do campeonato, em casa, é um tropeço. O Sport, com todo respeito, é um time que voltou agora da Série B. O São Paulo é um time melhor, mesmo sem as suas principais estrelas. Deveria vencer em casa. E em Porto Alegre, o Grêmio venceu por 2-1 o Atlético Mineiro. O Atlético jogou bem, jogou melhor que o Grêmio, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve. Esbarrou também na grande atuação do goleiro Thiago Volpe. Contratação um pouco questionada, porque ele viveu momentos de altos e baixos no São Paulo. Mas ele vinha jogando muito bem lá na Europa, inclusive... no México, perdão. Jogando muito bem lá no México e fazendo gol, inclusive. Batedor de pênalti oficial, cobra falta também. Ainda não fez gol pelo Grêmio. Não no tempo normal, né? Em disputa de pênalti ele já bateu e fez. Foi decisivo em disputa de pênalti no Campeonato Gaúcho. Na Copa do Brasil o Grêmio teve que passar por 2 e o Volpe foi fundamental em uma delas. Na outra foi o Grando que jogou. E dessa vez o Volpe garante a vitória do Grêmio contra o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que trocou de treinador, Renato Gaúcho saiu depois do final do campeonato passado, Gustavo Quinteiros assumiu o técnico paraguai. Vai mostrando a sua identidade de jogo, o time vence aí com gols de Arezzo e Edenilson. Sofrido um pouco aí a lei do ex, o Atlético Mineiro tomando o gol do Edenilson, que estava lá até o meio do ano passado. E o Rony marca o seu primeiro gol pelo Galo no Brasileirão. O Rony, que foi uma contratação um pouco desacreditada, falaram que o Galo não saiu ganhando na troca entre Rony e Paulinho. Realmente eu acho que o Paulinho é um jogador melhor que o Rony, mas ainda não jogou pelo Palmeiras. O Rony jogou pelo Galo e já marcou alguns gols aí, eu acho que uns 6 ou 7 gols o Rony já marcou em Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e agora também no Campeonato Brasileiro. O Hulk não teve uma boa atuação, foi substituído, ele passou um tempinho machucado, voltou no jogo da volta da final do Mineiro.
não fez um bom jogo, foi substituído. O Rony jogou os 90 minutos e com a assistência do Scarpa ele fez o gol do Atlético Mineiro. Ele chegou a marcar outro gol antes desse, que foi anulado por impedimento. Depois de uma longa revisão também, esse gol foi confirmado. Aliás, dona CBF, eu queria perguntar, tá no título da live inclusive, cadê o impedimento semiautomático que vocês falaram que ia ter no Brasileirão? Falaram que o Campeonato Brasileiro 2025 teria o impedimento semiautomático. Cadê? Primeira rodada tá aí e não tinha em nenhum dos jogos. Até porque tem um só e não tem nos outros também seria sacanagem, né? Mas tinha que ter em todos. Cadê? Hein, Edinaldo? Cadê? O Atlético pode ter perdido o jogo, mas ainda assim eu considero como um dos favoritos ao título. Vocês viram como foi a minha simulação. Eu achei até que o Atlético fosse ganhar esse jogo, mas perder para o Grêmio lá em Porto Alegre é completamente aceitável, um resultado inclusive esperado. O time do Galo pode ser melhor hoje. O Cuca é o maior técnico da história do Atlético e vai fazendo um bom trabalho nesse início de ano. Vamos ver se ele vai permanecer até o final. Mas eu acho que o Galo tem grande chance de levar pelo menos um título nessa temporada e é favorito em todos que disputa, tanto no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Sul-Americana, que eu acho que o Galo não deve dar tanta atenção nesse começo. Deve jogar com o time reserva e ainda assim passar tranquilamente para a próxima fase em primeiro lugar. Enquanto o Galo perdeu, o Cruzeiro ganhou. O Cruzeiro ganhou de 2-1 do Mirassol no Mineirão e gol deles, das estrelas contratadas, Dudu e Gabigol. O Dudu abriu o placar para o Cruzeiro aos 14 minutos. O William, que terminou o ano um pouco em baixa, né? Ele começou muito bem em 2024, chegou aí para a seleção brasileira, foi o melhor lateral do primeiro turno, caiu um pouco de rendimento no segundo turno, acabou até perdendo a vaga na seleção do campeonato para o Wesley do Flamengo, que teve o inverso do William, né? Cresceu no final do ano. Não fez um grande campeonato mineiro, assim como o Dudu e Gabigol também não fizeram, mas a questão do Cruzeiro não ter demitido o Diniz ano passado, cabe o mesmo discurso aí que eu fiz para o Mano Menezes e para o Zubeldia. O Zubeldia nem tanto, porque eu acho que realmente São Paulo deveria ter mantido ele do ano passado para esse. Agora do Paulista para cá, já é outra história. E quanto ao Mano Menezes, a situação do Diniz ainda era pior, porque ele ia ser demitido, mas ele ficou sabendo pela imprensa, ele deu um chilique na entrevista, com razão. E a diretoria do Cruzeiro mudou de ideia, não bancou o que eles queriam, né? A ideia inicial, o Matos e o Pedrinho não bancaram. Mantiveram o Diniz e aí com 2 rodadas de Campeonato Mineiro ele foi demitido. Leonardo Jardim chegou, não comandou o time no Campeonato Mineiro e na sua estreia o Cruzeiro vai bem. Os gols foram jogados bem trabalhados, apesar do Cruzeiro ter terminado com menos finalizações do que o Mirassol. Inclusive vamos exaltar aqui a boa estreia do Mirassol na Série A, primeira participação deles na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Estrearam muito bem, fizeram uma partida muito digna, perderam por um placar comum, normal, uma derrota de 2-1, né, uma derrota alarmante e, tipo assim, né, para um gigante do futebol brasileiro que é o Cruzeiro e que está com um time muito forte. Então o Mirassol fez uma grande estreia, talvez incomode nesse campeonato e consiga permanecer na Série A e não seja rebaixado logo no primeiro ano, né? Eu sempre torço para esses times emergentes conseguirem se manter e não serem rebaixados logo de cara, né? Apesar de que na simulação eu coloquei o Mirassol como rebaixado, mas pode surpreender, né? É aquela previsão antes do campeonato começar e ela não é bem definida assim. O Mirassol que aproveitou alguns jogadores aí que eram do Cuiabá, né? Eles têm as mesmas cores, tem essa questão também de estar estreando na Série A. O Cuiabá estreou e permaneceu 3 anos seguidos na Série A. Vamos ver como é que vai ser o Mirassol, que trouxe o Cleison do Cuiabá, trouxe também o goleiro Walter, apesar do Muralha ainda estar sendo o titular. O Walter nem no banco estava, mas foi contratado. Não sei se o Walter está machucado, mas o Muralha titular. Reinaldo, ex-Grêmio, está aí também. O Danielzinho, que jogou no Fluminense. É um time com algumas caras conhecidas. O Chico Kim. Vamos ver o que será desse Mirassol na primeira divisão. E do Cruzeiro, estreia com vitória. Estreia importante para o Gabigol e para o Dudu espantarem ali a impressão inicial que foi deixada no campeonato estadual. E o Cássio também, que já está desde o ano passado no elenco e ainda não tinha feito uma grande atuação. Ele teve uma grande atuação contra o Botafogo na primeira rodada do segundo turno do ano passado. Agora no Campeonato Mineiro ele pegou um pênalti ali na semifinal, mas aí tem gente que acha que ele falhou no gol. Ele pega um pênalti nesse jogo, o gol que ele toma do Lucas Ramon é indefensável. Então, boa atuação do Cássio e boa atuação também para Dudu e Gabigol com seus gols marcados. E como eu disse sobre o William, o Cruzeiro foi bem. Matheus Henrique jogou bem, jogando bem desde o ano passado. O último jogo do sábado foi Flamengo e Internacional, duelo dos campeões invictos desse ano nos seus estaduais. O Flamengo venceu o Campeonato Carioca
Não invicto, o Flamengo chegou a perder no Campeonato Carioca, mas não com Fernando Diniz, não com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz não perdeu nenhum jogo no Campeonato Carioca. E nem o time titular do Flamengo. O Flamengo perdeu com o time sub-20. O Internacional perdeu partida nesse ano, perdeu um amistoso de pré-temporada para a seleção mexicana, mas a gente também não vai considerar, né? E aí, fora isso, a campanha no Gauchão foi invicta sim. E são dois times favoritos ao título. O resultado, 1-1, era esperado até o empate. Eu coloquei no palpite aí que o Flamengo venceria por estar jogando em casa, mas um empate muito bom para o Internacional e bom para o Flamengo também. Tava perdendo o jogo, conseguiu empatar. O Inter abre o placar no primeiro tempo com o Bruno Henrique. E que jogada bonita do Inter, começando desde lá de trás, vários passes trocados até chegar na finalização do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, volante do Inter, né, não atacante do Flamengo, que estava jogando até mais centralizado, quase como um meia nesse jogo, já que o Juninho era o centroavante e dos lados tínhamos o Michael e o Luiz Araújo. O Flamengo estava com 4 atacantes, mas o Bruno Henrique estava como um meia e não é muito a dele, né? Eu não gostei muito de ver ele jogando ali não. No segundo tempo tem as substituições, todo o quarteto de ataque sai, e também o Léo Pereira, que foi o autor do gol de empate do Flamengo na segunda etapa. Um bate-rebate, ele depois no escanteio, o Léo Pereira aproveita e empata o jogo pro Flamengo. Eu achei que se fosse um zagueiro fazer o gol seria o Léo Ortiz, por conta da lei do ex, mas não aconteceu. Do outro lado também não, o Thiago Maia entrou no segundo tempo, mas não marcou gol para o Inter. Então o jogo termina empatado, teve até troca de faixas antes do jogo, né, dos campeões estaduais, bacana. São duas equipes que eu acredito que vão sim brigar pelo título brasileiro até o fim, e vão brigar também nas outras competições que disputam, como a Libertadores e a Copa do Brasil. Tiveram um ótimo início de ano e um bom início de Campeonato Brasileiro. Esse empate não é ruim para nenhum dos dois. Claro que é muito bom você começar vencendo, ainda mais um time que vai lutar pelo título com você, mas no final das contas o resultado foi bom para as duas equipes. O Inter, quando você vai enfrentar o Flamengo no Maracanã, você espera a derrota. Conseguiu empate? Ótimo. Você perdendo um jogo de 1-0 no primeiro tempo e consegue empatar no segundo, também é bom. Então, resultado bom de duas equipes boas e bem treinadas. Agora, eu não gostei foi da coletiva do Roger Machado falando sobre os técnicos estrangeiros da seleção, né? Ele acha que ele tem que ser o técnico da seleção? Eu acho que o Felipe Luiz, com uma carreira mais curta, ao meu ver, está mais preparado para a seleção do que o Roger Machado. Que não estou tirando o mérito dele, não. Ele fez um ótimo trabalho no Juventude, faz um ótimo trabalho no Inter, mas, assim, ainda não ganhou um título grande. O Roger Machado só tem estadual na carreira. O Felipe Luiz, em pouco tempo, já tem Copa do Brasil e Supercopa. Chegamos ao domingão, dia 30 de março, Palmeiras e Botafogo, os times que lutaram pelo título no ano passado e também no ano retrasado. Palmeiras foi campeão 2 vezes seguidas, 2022 e 2023, 2024 Botafogo campeão. E o jogo terminou empatado em 0-0, jogo equilibrado. O Botafogo, ao meu ver, teve as chances mais claras, os dois goleiros foram fundamentais aí para garantir o empate. Eu acho que se eles, o resultado ideal seria o empate, ou com gols ou sem gols. Graças aos goleiros, John do Botafogo e o Everton do Palmeiras, terminou sem gols. 0-0. O Botafogo mostra uma outra cara do que foi no Campeonato Carioca, onde o Botafogo não tinha identidade, com toda aquela demora para escolher o treinador. Agora com o Renato Paiva, ele parece estar, na minha opinião, equilibrando um pouco do que era o Botafogo do Arthur Jorge e do Luiz Castro. Pelo menos essa é a impressão que me deu nesse primeiro jogo. E o Palmeiras não parece estar muito bem, né? Parece que é um fim de ciclo do Abel. A entrevista pós-jogo assim não repercutiu bem. A torcida antes do jogo já estava fazendo manifesto, palavras que o Abel deu depois da derrota no Campeonato Paulista, do vice para o Corinthians. E eu acredito que o Abel não vai ficar no Palmeiras depois desse ano. Acredito que ele vai terminar o trabalho. Não é possível que ele seja. Não acredito que ele será demitido, né? O Palmeiras não vai fazer uma campanha a ponto de fazer o Abel ser demitido, mas ele não deve renovar o contrato para o ano que vem. Eu duvido muito. Enfim, eu não estou descartando as possibilidades do Palmeiras ser campeão. Ainda pode acontecer. O Palmeiras está sofrendo aí com os desfalques do Paulinho, que não dá para chamar de desfalque porque ele não estreou ainda, mas é uma contratação pesada que o Palmeiras fez e ele não jogou ainda. Então é ruim esse fato. E o Maurício, que era o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Paulista ao lado do Estevão, e ele se machucou. No melhor momento da sua carreira, ele acabou se machucando. E está fazendo falta. O Palmeiras estava jogando muito bem com ele e com o Estevão. Agora, a única válvula de escape do Palmeiras é o Estevão. Assim, Facundo Torres fez uma partida muito ruim.
Rafael Veiga não está vivendo seu melhor momento. Vitor Roque ainda não se adaptou no time. Richard Rios, que foi reserva inclusive no jogo do Paulista, não foi bem. Lucas Evangelista chegou agora do Bragantino. É bom jogador, mas ainda está se entrosando. Assim, o Palmeiras, eu quero ver como é que vai ser depois que o Estevão sair, cara. E o Felipe Anderson até hoje não estreou, né? O Felipe Anderson entra no segundo tempo e não muda nada. Do lado do Botafogo, Igor Jesus voltando a fazer uma boa partida. Não marcou gol porque o Everton não deixou. Mas assim, o Igor Jesus pra mim ele tem muito mais mérito fora da área do que dentro da área. Eu não vejo ele como um grande finalizador. O Flaco Lopes do Palmeiras nisso, por exemplo, pra mim é melhor do que ele. E é um cara muito criticado. Mas o Igor agrega mais fora da área, né? Se quiser comparar com o Verratti, que é outro camisa 99, joga no Rio também, o Verratti é um matador nato. O Igor Jesus, com a bola no pé, ele é muito melhor que o Verratti. Mas assim, pra decidir o jogo, o Verratti é mais confiável. Mas o Igor Jesus decidiu vários jogos do Botafogo no passado, tá? Inclusive contra o Palmeiras. Destacar a atuação do Gregory e do Patrick de Paula, que teve problemas de lesão, problemas extra-campo também. Ele acabou sendo emprestado para o Criciúma e volta. Foi utilizado ali enquanto o Botafogo ainda estava com o time sub-20. Foi bem, apesar de toda a bagunça que estava o Botafogo. Continuou sendo utilizado pelo Caçapa com o time principal e estreia como titular no time do Renato Paiva. Ele conversou bastante com ele depois do jogo, inclusive. Parece que vai ser um cara importante nessa temporada, o Patrick de Paula, ex-Palmeiras. Por pouco não faz a lei do ex valer nesse jogo. Gostei da atuação dele, destacar aí pra mim os 3 principais jogadores do Botafogo na partida, os 4, né, contando com o John também, claro. O Patrick de Paula, o Gregory e o Igor Jesus. O Savarino não estava num dia muito bom, não. Mas é isso, 0x0 para Palmeiras e Botafogo, que devem lutar pelo título de novo. A expectativa nesse momento, para mim, eles estão correndo atrás de Flamengo, Inter e Atlético Mineiro, que pode ter começado perdendo, mas eu vejo o Atlético hoje um time mais pronto, ou jogando melhor do que Palmeiras e Botafogo, mas é só o início de campeonato. Em São Januário, o Vasco recebeu o Santos sem Neymar. Neymar está lá acompanhando o time dele na Kings League, enquanto ele se recupera da lesão e não deve jogar ainda na segunda rodada. Talvez na terceira rodada ele esteja à disposição do Santos. Essa é a expectativa. O jogo foi equilibrado, o Santos sai na frente do placar aos 21 minutos. Primeiro tempo, assim, o Vasco começou um pouquinho melhor. Não é que começou melhor, estava equilibrado mesmo o jogo. Mas o Vasco teve uma chance não tão clara, mas tinha finalizado mais que o Santos até tomar o gol. Que é um lance onde Paulinho Paula dá um passe errado, assim, tenebroso ali na defesa. E o Tiquinho Soares é muito esperto e aciona o Barreal, que faz um belo gol de cobertura. O Maurício Lemos tenta chegar para tirar. Eu acho que ele deveria ter tentado tirar com a perna direita. Ele tinha que bicar para o alto com a perna direita. Corria o risco de estar perdendo o gol? Corria. Tinha esse risco sim, mas ele tenta tirar com a perna esquerda, não consegue. Não vou dizer que foi falha dele, não vou ficar criticando ele por isso. Inclusive eu acho que ele fez uma boa partida. Para mim foi uma das melhores contratações que o Vasco fez. Infelizmente não teve muito tempo de jogo no Campeonato Carioca. E ele deve fazer a dupla de zaga com o João Vitor ao longo da temporada. Então o Vasco toma esse gol e depois não consegue jogar no primeiro tempo. O primeiro tempo do Vasco é muito ruim. Já não estava muito bom para nenhum dos dois times, mas depois que o Vasco toma o gol, a atmosfera do estádio muda. Inclusive o Vasco finalmente mudou a iluminação do estádio, melhorou. Agora vocês viram aí o jogo com mais claridade na TV, né? Porque o São Januário tinha aquela atmosfera meio escura, assim, meio dark, que agora vai ter mais claridade graças à exigência da Conmebol para jogar a Sul-Americana. E o Pedrinho teve que fazer esse investimento lá na iluminação de São Januário, que foi o primeiro estádio da América do Sul, da América Latina, a ter iluminação elétrica. Foi o primeiro estádio a ter a capacidade de receber jogos noturnos. E aí depois ficou esse tempo todo sem com uma iluminação precária, né? Ele colocou aquela iluminação lá na década de 40 e ficou com ela para sempre, né? Claro que não, mas assim, deve estar com a mesma iluminação desde os anos 2000. Agora melhorou. E no segundo tempo, o time do Vasco melhorou também. O Santos deu muito mole no jogo aéreo, né, cara? O Vasco tem a grande característica de fazer gol com o Verratti. O Verratti é o cara do time e ele é o monstro do jogo aéreo. Eu cravo aqui que não tem cabeceador melhor que o Verratti no mundo hoje. Nem o Haaland, nem mesmo o Cristiano Ronaldo hoje cabeceia melhor que o Verratti, cara. O Verratti é absurdo de cabeça. Infelizmente com os pés ele deixa muito a desejar. Fora da área
ele é nulo. Ele estraga todas as jogadas do Vasco que ele pega a bola fora da área. Vez ou outra ele acerta. Eu até lembro da semifinal da Copa do Brasil que ele inicia a jogada do gol do Coutinho, mas assim, o campo tava todo aberto. Se ele perdesse a bola sozinho ele também era sacanagem, né? Mas assim, eu não tenho que criticar o Verratti, a não ser essa falta de habilidade dele com os pés, mas não tem como criticar esse cara. Dos jogadores que passaram pelo Vasco recentemente, ele sem dúvida é o que mais se identificou com a torcida, tem o potencial para ser ídolo. Para mim ele já é ídolo, mesmo que ele não ganhe nada. A entrega que ele tem em campo, os gols que ele já marcou, são 41 gols em 91 jogos agora. Que essa estatística eu vi antes do jogo, aí eu já não sei como é que ficou a atualização. Enfim, absurdo os números do Verratti no Vasco. Se ele tivesse mais habilidade com os pés, ele não estaria no Vasco, né? Embora ele já tenha com a idade avançada, mas talvez ele tivesse tido uma carreira melhor antes daqui. Enfim, Nuno Moreira, português, ele que abriu o placar para o Vasco, não foi o Verratti deu assistência, jogada aérea, o Verratti cabeceia, ajeito de cabeça para o Nuno. E a defesa do Santos dá mole nesse lance, mas no segundo gol é pior ainda, né? Que deixaram o Verratti sozinho no meio da área, cobrança de falta do Payet. O Verratti na marca do pênalti sozinho. Ele cabeceia, ele nem precisa sair do chão, só desvia mesmo, né? Pro gol. E antes disso, o Vasco poderia ter virado o jogo já numa defesa espetacular do goleiro Gabriel Brazão. Uma defesa, assim, fenomenal, monumental. Para emoldurar a defesa do goleiro do Santos. Infelizmente, para ele não foi o suficiente para garantir a não derrota do Santos. Não vou dizer a vitória porque estava empatado e o Vasco estava melhor na partida nesse momento. E logo depois acaba acontecendo o gol do Verratti, o gol da vitória, 2-1. 2-1 para o Vasco, Fábio Carille reencontrando seu ex-time Santos. Carille que foi responsável por trazer o time de volta à Série A, comandou o time na Série B ano passado. Vou dizer que fez um grande trabalho. O Santos assim foi campeão até com certa folga, mas não encantava. E o estilo de jogo do Carille não é encantar, é ser eficiente. E espero que seja eficiente no Vasco. Teve um bom tempo para treinar, para trabalhar esse time. Ele disse que agora é evoluindo jogo a jogo, mas não tem mais tempo de treino, né? Porque realmente o Vasco nessa temporada vai ter a temporada cheia, não é mais como no ano passado que você tinha semanas livres ali quando era Libertadores do Sul. O Vasco está na Sul-Americana e vai ter pouco tempo de treino. Inclusive estreia contra o Melgar nessa semana. Enfim, depois do jogo o Carille parou a entrevista coletiva. Parou não, ele continuou dando coletiva, né? Mas o presidente do Santos passava por ele, o Marcelo Teixeira, ele chamou o cara para dar um abraço ali, né? Valeu lá, você me demitiu, agora eu ganhei de você. E o Marcelo Teixeira foi bem enfático falando que o Santos, com o investimento que fez, se deseja ser campeão, não poderia perder um jogo. Ele disse, com todo respeito ao Vasco, já faltando com respeito, né? Porque tipo assim, ele pode falar que o Vasco é um time que foi rebaixado 4 vezes, disputou a Série B 5 vezes, tudo isso nesse século. Na última década passou 2 anos seguidos na Série B, agora, né? 21 e 22, 2 anos na Série B. Mas o Santos que acabou de voltar da Série B. O Vasco foi 10º colocado no Brasileirão passado. Então, o favorito pro jogo era o Vasco. Em questão de elenco, eu acho que são elencos assim que estão hoje no mesmo patamar. Inclusive, um balanço dessa primeira rodada é que tivemos jogos assim sem muita discrepância, né? Elencos assim de forças parecidas se enfrentando. Vasco e Santos tem os seus destaques individuais. O Santos tem o Neymar, mas ele não jogou. O Vasco tem o Coutinho, que até hoje infelizmente não fez o que se esperava dele. Mas assim, são elencos proporcionais. São elencos assim, numa proporção parecida. É isso, vitória do Vasco 2-1. O Vasco que, se o campeonato tivesse uma rodada só, o Vasco seria campeão. Porque são 4 campeonatos brasileiros seguidos na Série A estreando com vitória. Primeira rodada o Vasco sempre ganha, essa é a certeza. O problema é o restante. Mas eu tô otimista, assim, a minha simulação foi bem otimista, né? Eu fiquei até surpreso com o Vasco terminando na 5ª posição do primeiro turno. Será que acontece? Na Fonte Nova, o Bahia recebeu o Corinthians, duelo do campeão baiano contra o campeão paulista. 2 times que participaram da pré-Libertadores, o Bahia conseguiu entrar na fase de grupos, o Corinthians não. O Corinthians vai jogar a Sul-Americana. Corinthians que não mandou o time principal, o time titular para esse jogo. Foi com o time reserva. Inclusive no gol, o Matheus Donelli foi titular, o Hugo nem sequer viajou, Memphis também não viajou, o Alberto foi titular, um dos poucos titulares nesse jogo, na verdade o único titular. Se pegar o time da final do Campeonato Paulista, o único que estava em campo como titular o Alberto, né? Eu acho que o Bidon também estava, não lembro agora.
Enfim, o Corinthians consegue empatar no finalzinho com um golaço do Romero. Um lance que foi revisado ali por impedimento. E assim, mais uma vez eu vou falar da tecnologia do impedimento semiautomático que não foi aprimorada, né? E a câmera estava longe pra caramba, mas deu pra perceber ali que o gol foi legal. O Bahia que foi muito prejudicado pela expulsão do Everton Ribeiro, expulsão justa e bizarra, né? Porque o Everton Ribeiro faz a falta por trás do Thales Magno depois que ele toma a caneta. E ele cai de joelhos na hora sentindo dor também, né? Mas a expulsão foi justa. O Bahia que saiu na frente no finalzinho do primeiro tempo com o Gilberto, toma o gol no finalzinho do segundo tempo com Héctor Hernandes, fazendo o seu primeiro gol pelo Corinthians, o espanhol que chegou no time no ano passado. Seria o novo Pedro Raul? O Corinthians chegou a ter 3 centroavantes no ano passado, né? O Yuri Alberto, Pedro Raul e Héctor Hernandes. E para fechar a rodada, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Bragantino recebeu o Ceará no Nabi Abichedi. O jogo terminou empatado em 2-2. Pedro Raul abriu o placar para o Bragantino aos 12 minutos com a perna esquerda. O Marlon ampliou aos 23 de cabeça para o Ceará. No segundo tempo, no finalzinho do primeiro tempo, o Bragantino já descontou com o La Quintana. E no final do segundo tempo, Eric Ramírez fez o gol de empate do Red Bull Bragantino. Duas equipes que, ao meu ver, lutaram contra o rebaixamento. O Ceará que acabou de voltar para a Série A e o Bragantino que escapou por pouco no ano passado. Eu acho que esse ano tende a lutar ainda mais, tende a sofrer mais ainda nesse Campeonato Brasileiro com o elenco atual que tem. Perdeu jogadores, não trouxe jogadores do mesmo nível. Eu acho que a Red Bull vai ter que fazer um investimento bom para o Bragantino ter uma temporada mais tranquila e almejar coisas maiores que não sejam apenas permanecer na Série A. É isso então, a classificação da primeira rodada. Então é isso, a classificação após a primeira rodada é aquela embolação. Temos aí os times que venceram com 3 pontos, os times que empataram com 1 e os times que perderam com 0. No caso, os times que têm 3 pontos. O Fortaleza, que está na frente dos outros, junto com o Juventude, os dois venceram por 2-0, portanto, tem um saldo melhor. Marcaram 2 gols e não sofreram nenhum. Times que sofreram um gol, Vasco e Cruzeiro. E o Grêmio também tem 3 pontos, no caso, os 3 times venceram por 2-1. Então, na liderança no momento, temos 5 times com 3 pontos, Fortaleza, Juventude, Vasco, Cruzeiro e Grêmio. Na sexta posição com 1 ponto, Bragantino tem 1 ponto, Ceará, Corinthians, Flamengo, Internacional, Bahia, São Paulo, Sport Recife, Botafogo e Palmeiras. E com 0 pontos, o Atlético Mineiro, Santos, Mirassol, Fluminense e Vitória. O Vitória acaba ficando na lanterna, embora ele tenha tido ali os mesmos números negativos do Fluminense e não do Mirassol, porque o Mirassol marcou um gol, né? No caso, o Vitória e o Fluminense que perderam por 2-0. O Vitória fica atrás por conta da ordem alfabética. Porque ele já começa na última posição do campeonato. E acabou não conseguindo sair. Artilheiros do campeonato. O único jogador que marcou mais de um gol na primeira rodada foi o Gabriel Talhari. Marcou os 2 gols da vitória do Juventude contra o Vitória. O Álvaro Barreal do Santos marcou 1, Bruno Henrique, o Verrete, vários jogadores marcaram um gol, né? Nas assistências, o William do Cruzeiro deu 2 assistências e lidera nesse momento então esse quesito. Outros jogadores deram uma assistência, como o Abner do Juventude, o Bernabé do Inter, o Verrete do Vasco, o Paier, o Tiquinho Soares, entre outros jogadores. Gustavo Scarpa. Cartões amarelos. Ninguém tomou mais de um cartão amarelo no mesmo jogo. E o Everton Ribeiro tomou um cartão vermelho, o único expulso da primeira rodada. Então essa foi a primeira rodada do Brasileirão, pessoal. A segunda rodada começa no próximo final de semana e já vamos destacar alguns jogos que teremos aqui, como Ceará e Grêmio, Corinthians e Vasco. Vamos falar todos os jogos: Botafogo e Juventude, Atlético Mineiro e São Paulo. Aí já no domingo, são 3 jogos no sábado apenas. Então no próximo sábado não teremos aquela faixa das 6h30 com 5 jogos. No domingo que vai ter 4 nesse horário. Então no caso, domingo são 2 jogos às 4 da tarde e 3 às 6h30. Inter e Cruzeiro promete ser um grande jogo, hein? Corinthians e Vasco também. Como falam, no Campeonato Brasileiro não tem jogo ruim.
Não tem jogo ruim, é todo jogo importa. Até o Bragantino e Ceará, que eu não tinha expectativa nenhuma hoje, até falei, pô, esse jogo na segunda-feira, pô, jogo bom.